O Edu mandou uma contribuição e falou aqui: poderia abordar sobre a mudança de Yahvé, de um Deus da guerra, para Deus conforme Jesus prega? Interrogação. Ele incorporou atributos de outros deuses? Baita canal. Valeu aí, Edu. Sobre a mudança de Yahvé como um Deus da guerra para um Jesus conforme para um Deus conforme Jesus prega, eu acho que você está partindo da premissa aí de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais violento do que o Deus do Novo Testamento, né? Mas a gente discutiu isso aqui na live passada e depende essa dicotomia de deuses do Novo e Antigo Testamento, ou de um Deus de guerra e depois de um Deus pacífico de Jesus, ela é bem relativa, porque há uma promessa de juízo desde o início nos Evangelhos de que alguns serão salvos e outros serão condenados. E essa condenação é imaginada, inclusive, no livro do Apocalipse, como guerras e pestes e morte e cenas terríveis, né? Então, o Deus que Jesus prega é um Deus que tem uma capacidade para a violência também muito grande. Só que é uma santa violência, como era no Antigo Testamento, na concepção, claro, dentro dessa tradição. Então, assim, é, é a violência que vai criar um mundo justo por meio da aniquilação dos injustos. Aí só vai sobreviver os justos e a gente vai criar uma comunidade justa, né? Quem assistiu Death Note sabe do que eu estou falando. Mas então, assim, o Deus do Antigo Testamento já é um Deus que é um Deus de guerra, mas é um Deus misericordioso também. O tema da misericórdia, o tempo da o tema da misericórdia, né? De Deus poderia destruir um povo injusto, mas ele poupa e dá uma nova chance. Isso aparece muito no Antigo Testamento também. O livro de Jonas, esse é o tema central do livro de Jonas, por exemplo. Então, os temas da misericórdia e da destruição, o tema da guerra e do perdão, isso está presente tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, né? Então, assim, eu não vejo uma diferença tão grande do Yahvé guerreiro que se mantém e depois muda com Jesus. O que a gente tem é um Yahvé de textos mais antigos do Antigo Testamento, que a compreensão dele já vai mudando dentro do Antigo Testamento, a partir de influências de outras culturas e também a partir da vivência de outras realidades políticas, sociais, econômicas, que acabam mudando a imaginação sobre Deus, sobre culto, sobre o sagrado e coisa do tipo. E o Deus de Jesus, a opinião de Jesus, ou a versão de Jesus de Yahvé, é mais uma de várias versões de Yahvé que existiram ao longo do tempo e foram reconhecidas como sendo o mesmo Deus, ainda que você veja esse Deus por diferentes óticas, né? Mas eu não, eu vejo uma continuidade muito forte dos ensinamentos de Jesus em relação à tradição na qual ele nasceu, né, no judaísmo antigo. Henrique, o cara que falou de Yahvé, Deus da guerra, ele perguntou isso porque o canal Esotérica tem um vídeo falando que o deus Yahvé era um deus da guerra em alguma civilização antiga e foi se transformando até virar o deus que Jesus fala. É isso que o moço perguntou. Agora eu te pergunto, é verdade que Yahvé era um deus da guerra em civilizações antigas ou ele sempre foi o deus que Jesus falou? Ah, então, eu entendi a pergunta. É, a questão é que o Yahvé da Bíblia, se a gente for pegar as primeiras menções a Yahvé que a gente tem, ela está num contexto de guerra, né? Que é a Estela Moabita, a palavra Yahvé que a gente encontra pela primeira vez, o tetragrama, né? As quatro letrinhas lá em paleo-hebraico, a gente encontra na Estela Moabita, um documento do nono século antes de Cristo, que é um texto sobre guerra. Na Estela Moabita, os moabitas estavam sendo oprimidos pelos israelitas, e aí depois eles vencem uma guerra, né? E conseguem se desvencilhar dessa dominação. Nos textos antigos, quando a gente vê Yahvé em ação, por exemplo, no Gênesis, no Êxodo mais ainda, né? E depois nas guerras de conquista ali de Canaã, na invasão de Canaã, no domínio de Canaã, como queira chamar, em Josué, em Juízes, né? Em Josué, Juízes e por aí vai, Deus sempre está presente nas guerras. Mas isso não para de acontecer também. O Deus de Jesus, o Deus dos tempos do judaísmo antigo, ele também não deixou de se envolver em guerras. Ele continua sendo um Deus com um potencial bélico, que levanta exércitos e que derruba exércitos. A questão é que quando você está ganhando as guerras, você fala que Deus está fazendo você ganhar as guerras. Quando você está perdendo as guerras, você fala que Deus está fazendo você perder as guerras, por causa de algum problema, algum pecado na comunidade ou coisa do tipo. Então, a ideia de Yahvé como um deus guerreiro, que está associado a um deus da tempestade também, né, que geralmente é um deus guerreiro naquela região, como Baal.
É o que a gente vê, mas um Deus guerreiro pode ser um Deus misericordioso também, desde textos antigos. Uma coisa não tem um conflito necessário com a outra. Até é como se você pensasse um grande dominador, um grande conquistador, sei lá, um Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é um cara extremamente guerreiro, mas há momentos históricos em que, pelo menos, sei lá, Plutarco e outros autores falam que Alexandre usou de grande misericórdia, decidiu poupar um rei que tinha se rebelado contra ele, ou decidiu poupar um povo e punir apenas o rei daquele povo. Né? Então, quem tem misericórdia é só quem tem poder para não ser misericordioso, né? Tem isso também. Você falar que uma pessoa que não poderia fazer nada com você e não fez, foi misericordiosa? Não, ela só não podia fazer nada mesmo. Agora, quando você pode arrebentar com todo mundo e não faz, aí você é misericordioso. Então não são coisas que são contraditórias. Quer dizer, são coisas que podem ser contraditórias, mas são comportáveis dentro de uma mesma personalidade divina.